Olá, tudo bem? Eu sou a Verônica Menezes Cassiano, aluna estagiária do estágio 4, primeiro semestre de 2026 da UF. Vamos iniciar falando sobre a obra de Lima Barreto, o conto A Cartomante. Lima Barreto é um poeta do movimento literário do pré-modernismo e uma transição de 1902 até 1922. Sobre o autor, é importante saber que Lima Barreto foi um escritor do pré-modernismo que utilizou a literatura como um instrumento de crítica social. Isso pode ser tema de uma possível redação ou até mesmo de uma interpretação de texto. Temos que estar atentos, principalmente alunos do terceiro ano do ensino médio que vão fazer o Enem. Lima Barreto foi um escritor crítico da sociedade carioca. Denunciava a hipocrisia social, preconceito racial e desigualdade. Linguagem mais direta, afastando-se do academicismo. Ou seja, ele tinha uma linguagem muito crítica e de forma que denunciava algo que era relevante naquele momento na sociedade, que era o preconceito racial, as desigualdades. Então, isso é muito relevante até nos dias atuais. Vamos seguir. Sobre o pré-modernismo, é um período de transição de 1902 a 1922, como nós falamos. Estamos batendo bastante nessa tecla sobre a questão da crítica social e uma linguagem mais próxima da oralidade e denúncia das desigualdades brasileiras. 3. Estrutura do gênero conto, narrativa curta, poucos personagens, tempo reduzido, conflito central bem definido e um final impactante. Especificamente na obra Cartomante, é um conflito de insegurança emocional, mas crença na superstição, um desfecho trágico e irônico. 4. Contextualização dos personagens. É muito importante a atenção quanto aos personagens. Quando você estiver lendo essa obra, marque e especifique o que você entendeu sobre a perspectiva do autor sobre os personagens. Pois a cartomante é um símbolo da superstição e exploração da fé. Sociedade marcada por crenças populares e fragilidade emocional. 5. Temas sociais relevantes. Superstição, manipulação, fragilidade humana, crítica à credulidade social, uma alienação. Lima Barreto critica uma sociedade que prefere acreditar no misticismo em vez de encarar a realidade, em vez de enfrentar essa realidade. Trechos selecionados. A fragilidade emocional do personagem. Ele não tinha coragem de afrontar o desconhecido, precisava de uma certeza, ainda que falsa. Análise. Mostra a insegurança humana. Revela a dependência psicológica. Construção semântica que aponta para a crítica à falta de racionalidade. Aqui você pode observar a fragilidade humana diante da incerteza. E podemos até ir até mais profundo. A questão do psicológico do ser humano, né, diante das suas limitações, diante das suas incertezas. 2. A construção da cartomante. A cartomante olhava-o fixamente, como se lesse em sua alma perturbada. Esse trecho especificamente da obra, é uma sugestão, uma linguagem sugestiva, ou seja, uma construção simbólica da personagem. Atmosfera de mistério e trabalha o efeito sintático da descrição e o campo semântico ligado ao misticismo. 3. A ironia do narrador. Vamos observar esse trecho. Saiu de lá tranquilo, certo que o destino estava agora sob controle. Vamos ter uma análise agora. Forte presença de ironia. Narrador cria contraste entre a crença e a realidade. Antecipação implícita.
do desfecho. Excelente momento para explicar o foco narrativo em terceira pessoa com tom crítico. Isso aí é algo a ser pensado, né? E você? Qual a sua conclusão como aluno e como leitor dessa obra? Depois deixe nos seus comentários. A crítica à credulidade social. Pagou-lhe satisfeito, como quem compra a esperança. Nós podemos ter uma análise, uma metáfora poderosa. Aí também tem nesse trecho a esperança transformada em mercadoria. Crítica social implícita. Aqui você também pode fazer um paralelo atual. Podemos observar também a questão das fake news, golpes espirituais e mercado da fé. Então, assim, uma obra tão marcante no século XX e tão relevante nos dias atuais, né? Que nos faz pensar. O desfecho para explorar a realidade, porém não se dobra as cartas. Então, nessa análise, nós temos uma ruptura entre superstição e fato, uma desconstrução da falsa segurança e efeito do choque narrativo. Desculpe. Estou um pouco atacado da alergia, né? Esse tempinho que uma hora está frio, uma hora está calor. Mas vamos prosseguir, alunos. 5. Questões com gabarito. O conto A Cartomante apresenta características típicas de qual gênero textual? Tem o gabarito, mas pare para pensar e refletir. Apresenta características do gênero conto, pois é uma narrativa breve com poucos personagens, conflito central bem definido e desfecho impactante. Então, o gênero é o conto. 2. Em que período literário se insere a obra e quais são as suas principais características? A obra pertence ao pré-modernismo, período marcado pela crítica social, linguagem mais simples, denúncia das desigualdades e questionamento das estruturas sociais brasileiras. Como podemos caracterizar o foco narrativo do conto? Pare e pense. Então, o conto apresenta a narradora em terceira pessoa, um observador com tom crítico e irônico, conduzindo o leitor à reflexão sobre as atitudes das personagens. Então, assim, nos faz refletir. 4. De que maneira a cartomante simboliza uma crítica social? A cartomante simboliza a exploração da fragilidade humana e representa uma sociedade que se aproveita do medo e da ignorância para obter vantagens. Quais temáticas sociais presentes no conto que ainda podem ser consideradas atuais? Explique. Então, essa pergunta é muito ampla. Vamos dar só uma pincelada. Superstição, manipulação, alienação, fragilidade emocional. Esses temas permanecem até os dias atuais, porque muitas pessoas ainda são influenciadas por crenças infundadas, fake news e discursos manipuladores. É para pensar, é para refletir, para você chegar às suas conclusões. Procurei ser o mais objetiva possível, porque o importante é você desenvolver o seu pensamento crítico, fazer suas anotações, para que você possa elaborar uma boa prova, seja uma redação, seja uma interpretação de texto. Porque o objetivo hoje em dia é você ter um pensamento reflexivo, crítico. Diante de tanta tecnologia, é importante você desenvolver essa percepção de mundo de forma crítica e de uma forma ampla, porque esse é o grande diferencial, que jamais a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Então, nós temos a tecnologia ao nosso favor, mas sempre desenvolva em você mesmo esse pensamento crítico, essa análise mais minuciosa dos fatos, de tudo que está sendo expresso na obra. Algo muito relevante também que eu fiz nas minhas anotações é que Lima Barreto, ele
viveu no período, né, de 1881 a 1922. Então, uma época que existia muitas doenças, as vacinas não estavam bem desenvolvidas, a população vivia, de certa forma, um caos, né? Ele nem completou os seus 50 anos de idade. Então, é importante verificar aqui a pressa, a urgência de ser relevante numa sociedade tão carente de valores. E hoje em dia, né, como nós estávamos falando, a tecnologia, a saúde avançada, tantos recursos, e nós temos que aproveitar tudo isso ao nosso favor e deixar um legado para as outras gerações. Então, você como aluno, saiba que você é essencial na sociedade como um agente de transformação, o professor como tutor. Então, assim, é uma parceria. E a educação que transforma, a educação que faz diferença. Não é mesmo? Então, temas tão relevantes como hoje, né? Que é a superstição que Lima Barreto trouxe nessa obra como uma crítica a uma sociedade que prefere acreditar no misticismo em vez de enfrentar a realidade. Temas sociais tão relevantes como hoje: superstição, manipulação, fragilidade humana, crítica à credulidade social e uma alienação. Então, tudo isso é muito importante. Estamos fazendo um breve resumo, né? O foco narrativo é o narrador em terceira pessoa, narrador observador, uma ironia presente na construção do desfecho, linguagem simples, mas carregada de crítica. E é isso, que você possa revisar essa aula, escutar várias vezes e deixe suas perguntas nos comentários. Estamos aqui para compartilhar os saberes, isso que é importante, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.